Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, daste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Declare: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo ele pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare: traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Irmãos, antes da ceia, nessa noite, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é intercessão. Vamos falar sobre intercessão. Você sabe o que é intercessão? Você é um intercessor? Vamos falar sobre isso, viu? Intercessão. Se você for no dicionário e olhar o significado de intercessão, você vai ver o seguinte: intervir a favor de alguém, ou interceder é você intervir a favor de alguém. Quando nós vamos para a Bíblia também dá um dos significados bíblicos de intercessão, mas a Bíblia vai além, irmãos. Na realidade, essa palavra intercessão aparece tanto no Antigo Testamento, que é no hebraico, no Novo Testamento, que é no grego. E ela também tem um sentido de estar entre algo. Interceder é você estar entre algo, ou se colocar entre algo. Se colocar entre algo. No nosso caso, caso da Bíblia, é quando, por exemplo, você está intercedendo por uma pessoa, orando em favor de uma pessoa, e você se coloca entre Deus e essa pessoa. Você está ali entre Deus e essa pessoa. Você está orando a Deus em favor dessa pessoa. Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, nós vamos ler. Romanos 8, 33 e 34. É um texto que fala sobre intercessão, que diz assim: quem fará, você pode ouvir, eu creio que vai aparecer daqui a pouco na tela. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ou seja, irmãos, Jesus, ele se coloca entre nós e o Pai. Jesus está no meio, nós estamos aqui, Deus está aqui, e Jesus está no meio. Então Jesus, ele é um intermediário, o intermediador, ou o intercessor. O intercessor é aquele que se coloca no meio. E Jesus, ele se coloca entre nós e o Pai. E diz o texto aqui de Romanos, que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Uma coisa importante, irmãos. Embora existam crentes que tenham um chamado específico para interceder, ou vamos dizer assim, o dom da intercessão, a Bíblia diz que todo crente deve ser um intercessor. Então a mensagem de hoje diz respeito a todo mundo que está aqui. Não pense assim, a mensagem do pastor hoje é para quem tem o dom da intercessão. Eu não sou intercessor, nada disso. Porque, irmãos, a Bíblia fala que todo crente é sacerdote. E qual é uma das funções de um sacerdote? Qual é a principal função? Qual era a principal função de um sacerdote no Antigo Testamento? Qual era a principal função de um sacerdote? Interceder pelo povo. O sacerdote, irmão, no Antigo Testamento, intercedia pelo povo. E nós, a Bíblia fala que todo crente é sacerdote. Então, se você é sacerdote, você é um intercessor. E nós temos muitos exemplos na Bíblia, irmão, de orações de intercessão. Nós vamos citar apenas algumas orações. Começando com a oração, a intercessão de Moisés
pela sua irmã Miriam. Miriam tinha questionado, Miriam e Arão, eles tinham questionado a autoridade de Moisés. Eles queriam estar no mesmo patamar de Moisés. Eles queriam estar na liderança junto com Moisés. E Deus então castigou Miriam com a lepra, porque Deus não gostou daquela atitude de Miriam. Deus achou muito errado a atitude de Miriam. Desafiar a liderança de Moisés? Não está correto. E Miriam ficou leprosa. E Moisés intercedeu pela irmã. Está registrado lá em Números 12, 13. Eu vou só ler, os irmãos podem ouvir o que Moisés fez. Diz assim: Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. Porque Miriam, quando Moisés fez essa oração, Miriam já estava leprosa. Deus ouviu a oração de Moisés? Ouviu e curou Miriam. Amém? Uma oração intercessória. Na realidade, irmãos, Moisés era um intercessor. Ele intercedeu várias vezes pelo povo de Israel. E em duas dessas ocasiões, Deus estava a ponto de destruir o povo. Uma delas foi depois que o povo construiu a serpente de bronze, uma serpente. Porque Moisés estava lá no monte, já há muito tempo, e o povo decidiu construir, ou melhor, um bezerro de bronze. Quem conhece a Bíblia estava já atento aí para. Quem não conhece, se passou direto. É a serpente mesmo. Não foi sério. A serpente foi depois, viu, irmão? Bezerro, não foi? Bezerro de ouro. E aí, irmãos, o povo construiu, fabricou um bezerro, e Deus disse: Moisés, eu vou destruir esse povo. Aí o que Moisés fez? Intercedeu. E Deus poupou o povo, amém? Mandou um castigo, mas não destruiu o povo. E teve uma outra ocasião, irmãos, que Moisés também intercedeu pelo povo de Israel. Números 14, 19 e 20. Moisés intercedendo pelo povo de Israel. Foi a rebelião do povo, irmãos. Foi quando os espias chegaram com o relatório da terra de Canaã, e o povo começou a murmurar, começou a reclamar, que eles queriam voltar para o Egito. E Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma nova nação. Vou fazer de você, através de você, um novo povo. Olha o que Moisés falou para Deus. Números 14, 19 e 20. Está aí na tela. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu os perdoei conforme você pediu. Olha, irmãos. Olha, Moisés, você está pedindo, eu vou perdoar. Eu não vou destruir o povo não, porque você está intercedendo pelo povo. Um outro homem, irmãos de Deus, que era o intercessor, era Abraão. Abraão também, ele intercedia. E ele intercedeu por duas cidades, Sodoma e Gomorra. Abraão é um grande intercessor. E ele intercedeu a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 22 a 26. Nós não vamos ler, porque os irmãos conhecem o texto, apesar do texto estar aí. Mas os irmãos conhecem, Deus falou com Abraão, revelou a ele que iria destruir as duas cidades. E é interessante, irmãos, por que Deus revelou para Abraão que ia destruir as duas cidades? Qual foi o objetivo de Deus ao revelar a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra?
Ele poderia muito bem ter destruído as duas cidades sem avisar nada para Abraão. Mas por que ele avisou? Ele avisou porque ele queria que Abraão orasse pelas duas cidades. Amém? Olha que coisa, irmãos. O maior interessado na intercessão é o próprio Deus. Porque Deus falou com Abraão o que ele iria fazer para que Abraão, na esperança de que Abraão, no desejo que Abraão intercedesse pelas cidades. E foi o que aconteceu. Abraão começou a interceder. Começou com 50. Deus, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor destrói a cidade? Deus falou o quê? Não vou destruir. E aí, irmãos, já no final da intercessão, Abraão disse: Senhor, e se tiver 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir? O que é que Deus falou? Não, por amor aos 10 justos eu não destruo. Só, irmãos, que não tinha 10 justos na cidade. E Deus destruiu as duas cidades. Mas Deus estava disposto a salvar Sodoma e Gomorra? Estava ou não estava? Estava. Por que ele estava? Por causa da intercessão de Abraão. Olha, irmãos, como a intercessão é importante. A intercessão da igreja pode salvar uma cidade. Pode salvar um povo. Pode salvar um povo. Jesus também era o intercessor. Talvez o maior exemplo, talvez não, com certeza o maior exemplo de intercessor era Jesus. Se lembram que ele intercedeu por Pedro? E ele disse para Pedro: Pedro, eu estou intercedendo por você, porque Satanás me pediu você. Mas eu estou intercedendo para que você fique firme na sua fé. E realmente Pedro ficou firme. Jesus, irmãos, ele é o nosso intercessor. Está lá escrito em Hebreus 7, 25. Vamos ler Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Eles quem? Nós. Jesus vive sempre para interceder por nós. Aliás, você tem 2 intercessores, sabia disso? Um no céu e outro na terra. Todo crente tem 2 intercessores. O nosso intercessor no céu é Jesus, que está à direita do Pai. E o nosso intercessor na terra é o Espírito Santo, que está dentro de nós. Amém? Diga para quem está ao seu lado: rapaz, nós temos 2 intercessores. Olha, porque a Bíblia não fala, irmãos, que o Espírito Santo geme dentro de nós com espíritos inexprimíveis, intercedendo em nosso favor? Está escrito na Bíblia, não é verdade? Paulo também era um intercessor. Ele intercedia pelas igrejas, irmãos. Vamos ver 2 exemplos. Ele intercedendo por 2 igrejas. Filipenses 1:3. Vamos ver ele intercedendo pelos crentes de Filipos. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha o que Paulo está dizendo: em todas as minhas orações, em favor de vocês. Intercessão é você orar em favor de outra pessoa, ou pedir a Deus por outra pessoa. Não é você pedir por você mesmo. Não, eu estou intercedendo por mim mesmo. Não, intercessão é você pedir por uma outra pessoa. E Paulo está orando em favor dos filipenses. Vamos ver um outro exemplo. Colossenses 1:9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não deixamos de orar por vocês. Irmãos, Paulo sempre estava orando pelas igrejas. Tanto as igrejas que ele conhecia,
como pelas igrejas que ele não conhecia pessoalmente. Por exemplo, essa igreja aqui dos Colossenses, ele não conhecia, Paulo não conhecia essa igreja, mas ele estava orando por essa igreja, ele orava por ela. Então Paulo era um intercessor. O Espírito Santo, que é intercessor, Romanos 8, 26 e 27, vamos ler, eu falei desse texto. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo intercede por mim e por você, de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, a intercessão é importante? É muito importante. Nós vamos ver isso agora. A falta da intercessão é muito prejudicial na igreja. Por que a intercessão é importante, pastor? Porque através da intercessão, irmão, nós vamos ganhar batalhas. Se lembra daquela batalha entre Israel e os amalequitas? O que aconteceu, irmãos, naquela batalha? Êxodo 17, 9 a 13. Olha o que aconteceu. Israel lutando contra os amalequitas. E agora, quem vai ganhar? Quem vai ganhar essa batalha? Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegavam uma pedra e as colocavam debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Irmãos, aquela batalha era tremenda. Moisés percebeu que não seria fácil ganhar dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo preparado para a guerra, bem mais preparados que os israelitas. E aí Moisés, já sei, nós vamos usar da intercessão. A intercessão vai ser a nossa arma. Ele chamou Josué: Josué, você vai, pega os soldados e vai lutar lá no vale contra os amalequitas. Eu estarei com Arão e Ur lá na montanha, intercedendo por vocês. E diz o texto, irmãos, quando Moisés levantava as mãos em sinal de intercessão, Israel passava a vencer a batalha. Quando ele baixava as mãos, quem começava a prevalecer na batalha? Os amalequitas. Os irmãos estão vendo como a intercessão é importante? E uma coisa aqui, viu, que a gente aprende, duas coisas que a gente aprende sobre intercessão, é que para a nossa intercessão surtir efeito, nós temos que estar unidos, viu? Não adianta um puxar para um lado, outro puxar para o outro, porque Moisés, Arão e Ur estavam o quê? Unidos com o mesmo propósito. Quando a igreja se une, quando a igreja se junta para interceder, ela tem que estar unida no mesmo pensamento, amém? Porque, irmão, quem está com pensamento contrário não pode estar na intercessão, pode? Imagine, está 10 pessoas intercedendo e tem um ou dois ali, vai atrapalhar a intercessão. Para interceder, irmão, está de acordo? Está de acordo? Está de acordo? Está de acordo? Amém. Vamos dar as mãos e interceder. Amém. Se não tem alguém de acordo, amém, pode ir embora que sai que agora aqui tem que estar de acordo. Amém, irmãos? Outra coisa, irmãos, todos nós somos intercessores. Agora, às vezes na batalha, Deus manda uns para a linha de frente e manda outros para a montanha orar. Amém? Irmãos, eu pergunto a vocês, qual era o lugar mais importante para se estar naquele dia? Lá
guerreando contra os amalequitas ou lá em cima da montanha? Ó, presta atenção. Você vai responder, não responda apressado. Irmãos, os dois lugares eram importantes. O que adiantava Arão, Moisés e U estar intercedendo e não tem ninguém lá para batalhar? Não é verdade? Ou os soldados não estavam lutando? Moisés está orando, então a gente não vai nem lutar. Vamos ficar... Aí já tomaram uns murros dos amalequitas. Não, os israelitas estavam o quê? Lutando com a espada. Eles sabiam que tinha gente intercedendo por eles, mas eles não abandonavam a espada, amém? Agora adiantava estar lutando lá embaixo e não ter intercessor na montanha? Hein? Também não ia adiantar. Os irmãos estão entendendo? Os dois são importantes, né? Os dois são importantes. Tanto aquele que fica na intercessão, como aquele que vai para a frente da batalha. Então não fica, eu queria estar na intercessão. Não, meu irmão, mas se lá na frente de batalha, isso é importante também. Eu queria estar no campo de batalha. Não, amém, irmãos? Então aqui a gente aprende isso. Os dois, né? Os intercessores são importantes e os que estão mais na linha de frente. Porque, irmãos, às vezes quem está na linha de frente, né? Não vai ter muito tempo para ficar intercedendo. Ele estava com a espada na mão, lutando, tudo. E, irmãos, quem ganhou essa batalha, né? Se não fosse a intercessão, provavelmente não teria a vitória dos israelitas. Então, a importância da intercessão. Você está numa batalha, começa a interceder, ou peça alguém para interceder, viu? Porque aí a intercessão vai te dar a vitória. A intercessão nos dá a vitória. Irmãos, pela intercessão, a vontade de Deus é feita, é realizada na terra. Irmãos, isso é um mistério, nós não sabemos, mas o que a gente vê na Bíblia é o seguinte, que Deus, Ele poderia fazer o que Ele quisesse sem a nossa intercessão? Poderia. Poderia ou não poderia? Poderia. Ele poderia dar vitória a Israel sobre os amalequitas sem intercessão lá em cima do monte? Poderia, Ele é Deus. Ele faz como Ele quer. Mas aprove a Deus usar da intercessão para agir nesse mundo. Amém? Irmãos, Deus, muitas coisas que Ele faz, Ele só faz se o povo de Deus interceder. Os irmãos sabiam disso? Que se nós não intercedemos, Ele não vai fazer? Ele não faz. Ele só faz se nós intercedermos. Olha que mistério, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós sabemos que nós temos o poder de mover as mãos de Deus. A sua intercessão faz Deus agir. O que for ligado na terra vai ser ligado no céu. Olha. Mas primeiro tem que estar ligado na terra. O que for ligado na terra vai ser ligado no céu. E o que for desligado aqui, desliga lá também. Esse é o poder da oração, da intercessão. Pela intercessão, irmãos, a vontade de Deus é realizada. Então nós precisamos ter esse entendimento, essa visão. Que Deus nos deu essa incumbência de orar, cada crente, né, orando, intercedendo. E aí Deus, Ele muda, Ele planeja fazer uma coisa, mas aí vem a intercessão e Deus faz outra. Deus ia acabar com o povo de Israel, mas Moisés orou e mudou. Deus mudou, não vou mais destruir não. Sodoma e Gomorra, irmão, é porque não teve jeito mesmo, né? É porque não teve jeito, porque se tivesse 10 justos, Deus teria poupado aquela cidade. Então a oração, ela muda o que Deus vai fazer. Deus, Ele está aberto, viu, irmãos, às nossas intercessões. Nós não devemos, irmãos, ter cuidado com essa questão de fatalismo, que a gente às vezes fala assim, se Deus quiser. Irmão, nem sempre a gente falar se Deus quiser, está certo.
Às vezes está e às vezes não está. Porque, irmãos, às vezes Deus quer, Ele só está esperando intercessão para mudar aquela situação. Amém? Mas se Deus quiser, não, eu quero, agora vocês precisam orar. Precisam interceder para que haja uma mudança. Precisamos ver isso, irmãos. A gente vai daqui a pouco citar mais exemplos. Sabia que quando você intercede, você é abençoado por Deus? Interessante, né, irmão? Intercessão é você pensar no outro. É você estar orando em favor de outra pessoa. Mas enquanto você ora em favor de uma outra pessoa, Deus está cuidando da sua vida. Deus está te abençoando. Você conhece alguma pessoa, ou se lembra de alguma pessoa, que enquanto ela estava orando por alguém, Deus abençoou ela grandemente? Ah, tem gente ligada aí na Bíblia. Jó, muito bem. Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Em que momento, quem sabe? Vamos ler Jó 42:10? Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Amém? Olha, quando Jó orou pelos amigos, intercedeu por eles, porque eles tinham falado muita bobagem. Deus estava irado com os amigos de Jó, irmãos, porque o que eles falaram de besteira não está na conta, viu? Eles disseram para Jó: Jó, conta o teu pecado, Jó. Se você está sofrendo tanto é porque você está cheio de pecado, é bom você contar. Coitado de Jó, não tinha pecado nenhum. E olha, e ainda diziam que eram amigos dele, viu? Não, Jó, somos seus amigos. Falaram tanta bobagem, tanta besteira, que Deus ficou chateado com aqueles rapazes, aqueles homens, e foi necessário Jó interceder por eles. Deus tem misericórdia deles, poupa a vida deles. E Deus ouviu a oração de Jó. E como Jó estava preocupado com os amigos, não estava preocupado com ele, aí o que é que Deus fez? Abençoou Jó. Amém? Você quer ser abençoado na sua vida? Ore pelos outros. Quando você menos perceber, você vai estar cheio de bênção na tua vida. Porque, irmãos, as nossas orações, repare, as nossas orações, geralmente, 80% está pedindo coisa para a gente. Repare, veja aí como é que você ora. As nossas orações, irmãos, são muito egoístas. Senhor, eu preciso. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá saúde. Senhor, abençoa os meus, os meus filhos. Abençoa o meu trabalho. Irmãos, aí quando a gente vai ver, a gente só ora 5% pelos outros. Inverta. Ore 80% pelos outros e ore só 20% por você. E você vai ver que a bênção vai fluir na sua vida. Amém? Vamos ser menos egoístas, irmãos. Porque o intercessor, ele não pode ser egoísta. O intercessor, ele pensa mais nos outros do que nele. Essa é uma característica do intercessor. Ele está mais preocupado com as outras pessoas do que com ele mesmo. Ele fica procurando: como é que você vai? Está tudo bem com você? Você está precisando de oração? Como é que você vai? Tem alguém na sua família doente? Olha, eu quero orar. Amém? O intercessor é assim, viu? Ele se preocupa com os outros. Agora, irmãos, uma coisa importante é o seguinte: a intercessão é declarar guerra ao diabo, viu? Intercessão, por isso que intercessão tem muito a ver com batalha espiritual. Elas estão muito ligadas, viu? Intercessão com batalha espiritual. Porque, irmão, se interceder nós levarmos, nós fazermos com que a vontade de Deus se realize, quando nós não intercedemos, é a vontade de quem que prevalece? Do diabo. Através da intercessão, a vontade de Deus é feita. Quando não há intercessão, a vontade do diabo é que é feita.
Por isso que o diabo não gosta de crente que intercede. Ele tem um medo terrível de crente que intercede. Crente que não ora, que não intercede, ele não está nem preocupado. Esse crente aí não dá trabalho nenhum para ele. Mas, irmãos, quando ele vê um crente na intercessão, ele fica preocupado, viu? Ele fica preocupado porque ele sabe que aquilo ali vai trazer problema para ele. E ele não gosta disso. Ele não gosta. Não gosta. É batalha espiritual, viu? Por isso, tenha cuidado quando você for interceder por alguém que é oprimido pelo diabo, viu? E me deu vontade de orar por ele, interceder. Eu vou entrar num jejum por ele. Calma. Vá devagar, meu irmão. Primeiro você tem que se preparar espiritualmente. Você tem que ter cobertura espiritual. Sabe por quê? Porque quando começa a orar por essa pessoa, você vai sofrer ataque de quem? De quem está dominando aquela pessoa. É ou não é? Porque ele não vai querer perder aquela pessoa, não. E ele aí vai ver que é você que está intercedendo por aquela pessoa, para aquela pessoa ser liberta. Aí ele vai se voltar contra você. E se você não tiver cobertura espiritual, aí você vai ficar todo sentindo dor de cabeça, né? Irmão, isso é sério. Isso é sério. Então tem que ter cuidado com isso, porque pode haver uma reta. Então, eu estou falando nessas situações, viu, irmãos? Orar por uma pessoa assim, opressa. Não pode ser qualquer crente. É bom, se você não está preparado, é bom você pedir a uma outra pessoa mais madura, mais experiente, que ore pela pessoa que você quer. Porque sempre tem retaliação. Aí tem que estar o quê? Preparado, porque é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Então, tem que ter cuidado, irmãos. É batalha espiritual. Quando você for interceder por alguém, saiba quem é a pessoa que você está intercedendo. Se ela está envolvida com o quê, né? Ela trabalha com o quê? É envolvida com o quê? Não é só assim, vai interceder. Não, tem que pegar, né? Saber direitinho. Amém, irmãos? Amém. Então essa experiência é para os irmãos estarem atentos. Irmãos, a intercessão traz livramento, viu? Amém? Tinha um apóstolo que estava preso, e a igreja começou a orar por ele, e não é que ele saiu da prisão, Deus tirou ele da prisão, por causa da oração da igreja. Que apóstolo era esse? Está lá em Atos 12, 5. É muito interessante, irmãos, esse texto, eu vou ler. E assim Pedro estava guardado na prisão. Não diz nem preso, estava guardado. Olha. Guardado, no original, irmãos, essa palavra guardado é forte, é preso, estava amarrado, acorrentado, estava guardado. Mas, tem mais na sua Bíblia? Na minha tem mais. Mas, diga para quem está ao seu lado, mas o que, pastor? Como é que está aí na sua Bíblia? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Irmãos, Pedro estava guardado, como a gente diz hoje, as 7 chaves. Mas havia o quê? Ó, irmãos, não tem jeito, pode estar guardado, amarrado. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Amém? Havia oração o quê? Incessante. E a igreja orando por Pedro, Pedro orando, a igreja orando em favor dele. Aí, depois você vai ler, no capítulo 6. E olha, irmãos, e ele dormia,
ele estava tão guardado, que no versículo 6 diz assim: e Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eita! Eles consideravam Pedro, irmão, prisioneiro de alta. Olha, irmão, dois soldados, Pedro dormia com um soldado de um lado, soldado do outro, preso aos soldados por corrente. Como não se bastasse, ainda tinha dois soldados na porta da cadeia. Mas se o povo de Deus está orando, irmãos, o diabo estava prendendo Pedro ali, pensando que ia matar Pedro, né? Como tinha matado Estevão. Mas Deus mandou um anjo. Agora, por que Deus mandou um anjo? Porque a igreja orava. Porque a igreja orou, irmãos, e Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração. Amém? Deus ouviu a oração. Então, foi por causa da intercessão. Por causa da intercessão. A intercessão traz livramento, viu? A intercessão traz livramento. Agora, irmãos, a intercessão é tão importante que a Bíblia diz que Deus está buscando intercessores. Onde é que ele diz isso? Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Irmãos, olha o que Deus está dizendo. Eu procurei um intercessor para interceder por Israel, para que eu não destrua Israel, para eu não destruir isso, mas não estou encontrando nenhum só. Será que Deus pode encontrar intercessores aqui hoje à noite? Amém? Será que Deus tem intercessores aqui hoje que ele podia, irmãos, mas não achei um só. Você sabia que não interceder é pecado? Ih, pastor, agora quem não intercede está no pecado, viu? A Bíblia diz isso? Diz. Quer ver? Samuel falou isso, irmãos. 1 Samuel 12:23. Olha o que ele disse para o povo: e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Samuel estava falando aqui com o povo. Samuel, que era juiz, profeta também de Deus. Ele está dizendo: olha, longe de mim de pecar contra Deus. Qual seria a maneira que ele considerava que seria pecar contra Deus? Deixando de orar por vocês. Irmãos, quando nós não oramos, não fazemos intercessão, nós estamos pecando, viu? Estamos pecando. E eu creio que Deus vai cobrar isso da gente. Porque, irmãos, muita coisa eu acho que podia ter sido evitada, não foi, porque a igreja não orou. Muita coisa, irmãos, que acontece hoje no mundo. Porque Deus queria que acontecesse. Não, Deus não queria coisa nenhuma. Só aconteceu porque não teve intercessão. Não é verdade? Talvez, irmãos, se a igreja tivesse despertado antes, a igreja no Brasil, tivesse orado, intercedido mais, essas coisas todas, irmãos, que aconteceram com o nosso país, eu creio que não teriam acontecido. Hoje, nós estaríamos vivendo num Brasil diferente, amém? Mas quando o povo não intercede, olha, quem toma conta? O diabo. Ele vem para matar. Agora, né? A igreja parece que acordou, orou, e Deus está dando uma nova chance para o Brasil, viu, irmão? Vamos aproveitar? Você está intercedendo pelo Brasil? Está intercedendo pelo presidente? Interceda, viu? Interceda para que não volte tudo de novo.
Deus está dando mais uma chance. Pastor, nós intercedemos e graças a Deus, aí está o presidente. Irmãos, a guerra não acabou não. Agora que está precisando de mais intercessão. Amém? Os irmãos estão acompanhando os noticiários? Devem estar acompanhando, né? Sabe que agora é que está precisando, né? Que o presidente está precisando de mais intercessão agora, as autoridades estão precisando de mais intercessão, é agora. Não vamos descansar não, porque o diabo não dorme. O diabo não dorme em serviço. Ele vai fazer de tudo para reconquistar o terreno que ele já perdeu. Mas a igreja, se estiver atenta, não vai permitir isso, amém? A igreja não vai permitir. Então, não interceder é pecado. Pastor, por quem devemos interceder? 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os... Amém? Pelos reis, no nosso caso hoje seria, né, pelos presidentes, e por todos os que exercem. Quem não intercede, irmãos, está desobedecendo esse mandamento, viu? Você está desobedecendo isso aqui. Para que tenhamos o quê? Uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Amém? Você está intercedendo? Pastor, como eu devo interceder? Eu quero interceder. Nunca intercedi, mas eu vou interceder a partir de hoje. Primeira coisa, o intercessor tem que ter um coração limpo, viu? Tem que ter uma vida reta. Porque, irmão, como é que eu vou comparecer diante de Deus para interceder pelo Brasil, pelos outros, na minha vida toda trocada, toda errada? Aí Deus vai dizer, rapaz, é melhor primeiro você levantar um intercessor por você. Alguém interceder por você. Você está precisando de intercessor, e não ser um intercessor. Tem gente que quer, eu vou ser intercessor, eu vou ser intercessor. Ô meu irmão, você é que está precisando de um intercessor. Peça oração por você. Depois que a coisa estiver consertada, aí sim você vai interceder pelos outros. Irmão, não é brincadeira não, negócio de interceder. Coisa séria. Tem que estar com o coração limpo, não pode ficar guardando mágoa. Como é que uma pessoa cheia de mágoa, irmão, cheia de revolta, cheia de ira, como é que um crente desobediente, rebelde, que não ouve ninguém, Senhor, eu quero interceder. Interceder por quê, meu irmão? Qual é a sua condição de interceder por coisa nenhuma? Nem pelo seu cachorro você pode interceder, pelo seu gato, tanto mais por uma nação, por um presidente. É sério, não estou falando. Tem que acordar, despertar e interceder. Mas vai sentar no banco e vai ouvir a palavra, vai se converter primeiro, para depois entrar na batalha da intercessão. Porque o diabo já gosta desses crentes assim, né? Vem interceder para você ver o que eu vou fazer com você. Vou pegar você, vou bater que você vai até... Não está sem cobertura, sem condição, não é verdade? Outra coisa, quem intercede tem que estar muito ligado com o Espírito Santo, viu, irmão? Comunhão. Porque você vai interceder de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus. Como é que eu vou interceder, irmão, se eu não tenho comunhão com Deus? Se eu não estou ali, Abraão era o quê? Amigo de Deus. Deus até disse, será que eu vou fazer alguma coisa sem contar para o meu amigo Abraão? Irmãos, imagine Deus dizendo, será que eu não posso fazer isso sem contar o meu amigo? Você é amigo de Deus? Tem que ser amigo, Outra coisa, entender qual é a vontade de Deus, irmãos. O intercessor ele tem que entender qual é a vontade de Deus, para interceder corretamente. Amém? Outra coisa, irmãos, eu falei que intercessão é combate, sabe por quê? Porque tem coisas, irmãos, que Deus já mandou para nós e não chegaram ainda. Irmãos, o correio está uma coisa difícil, o correio, tá? Você pede uma coisa hoje, irmão, demora, né?
2, 3 meses, 6 meses, 4 meses. É ou não é verdade? Agora, interessante, você sabe que Deus já despachou coisa para você? Só que você ainda não recebeu? Você sabia disso? Pronto para quem está só, você sabia disso? Que já foi despachado lá do céu, você não recebeu ainda. Sabe por quê? Porque tem gente retendo no caminho o que é seu. Sabe quem é que está retendo? Satanás. Pastor, isso acontece? Vá ler Daniel. Daniel fez uma oração, pedindo a Deus o quê? Revelação da vontade dele para o povo. E aí, irmãos, depois de 21 dias, não foi? A oração chegou, a resposta. Aí Daniel coçou a cabeça. Deus, por que demorou tanto? O que é que Deus falou para ele? No primeiro dia que você orou, eu já tinha mandado a resposta. Mas foi o que aconteceu no meio do caminho nesses 21 dias? Hein? Quem sabe? Satanás se interpôs para que a resposta não chegasse a Daniel. E por que ele fez isso, irmãos? Eu acredito, a Bíblia não diz, para Daniel ficar descrente, para Daniel ficar desanimado, para Daniel pensar que Deus não estava mais ouvindo ele. Olha como Satanás é sagaz, irmãos. Mas aí houve reforço, Deus mandou reforço. E a oração foi respondida. Quer dizer, a oração chegou, né? Porque respondida ela foi desde o... Diga para quem está ao seu lado, desde o primeiro dia Deus já te ouviu. Agora pode ser que tenha aí a mão do capeta. Por exemplo, vou citar um exemplo. Eu dou essa Bíblia para pastor Giovanni. Diga ao pastor Giovanni, essa Bíblia é do pastor Edinaldo, entregue, viu? Agora não entregue não, fica com ela. Aí pastor Edinaldo, nada de receber a Bíblia. Nada de receber. Por que ele não recebeu a Bíblia? Olha, eu não estou comparando o pastor Giovanni. É só uma ilustração. Aí pastor Edinaldo, pastor Birajara, cadê minha Bíblia? Meu irmão, não é mais comigo não, eu dei para ele. Não está mais na minha mão não, tá? Se não chegou na sua mão, pastor Edinaldo, é porque alguma coisa aconteceu lá, pastor Giovanni, não sei, perdeu, ficou com a Bíblia. Irmãos, estão entendendo? Deus já despachou. Agora você tem que lutar na batalha de oração para chegar na tua mão. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, pode estar acontecendo isso. Viu? O inimigo ele se interpõe. Para a bênção não chegar na tua vida. E aí você tem que repreender, orar com autoridade, batalha espiritual. Sai daqui, Satanás, eu te repreendo. Larga a mão disso, isso não é teu, isso não te pertence, essa bênção é minha, promessa de Deus para a minha vida, caia fora daqui, vai, sai, e pronto. Senão você pode até ficar culpando Deus por uma coisa que Deus não é culpado. Deus está dizendo, não, rapaz, eu já mandei. Agora, você tem que pegar e buscar, né, ir atrás, né? Não é verdade? Tem algumas encomendas que chegam na nossa casa, tem outras que você tem que pegar no correio. É ou não é? É ou não é? Não é assim? Algumas vêm na tua mão, você pega. Outras você vai lá na agência central, né, do correio e pega. Deus está dizendo, vá lá na agência central e pegue. Que eu já despachei. Desde o primeiro dia, Daniel, desde o primeiro dia, eu ouvi as tuas orações. Olha, irmãos, mas levou 2 semanas, numa guerra espiritual, irmão. Imagine como foi essa guerra. Aí Deus precisou mandar o arcanjo, o anjo mais forte dele, o Miguel, para ganhar essa batalha.
Miguel chegou lá, rapaz, isso aí, larga, cai fora, Satanás. A oração é para Daniel, a resposta. Olha, o Satanás teve que cair fora. Amém? Quem é intercessor? Quem quer ser intercessor? Fique de pé. Quem não quer pode ficar sentado. Intercessor. Ah, pastor, agora eu vou ficar dentro do meu quarto o dia todo, é assim, é? Não, irmão, não é assim. Você vai continuar no seu trabalho, não precisa largar emprego. Ah, vou largar meu emprego porque o pastor disse que eu tenho que ser intercessor. Não. Você vai continuar trabalhando, né? Você vai ser um intercessor na sua casa, amém? Intercessor, aonde você estiver, você é um intercessor. Olha que responsabilidade Deus tem colocado nas mãos da igreja, viu? Na nossa mão, viu, irmãos? Se intercedermos, Deus vai agir. Se não intercedermos, Deus não age. Ó, e agora? Vamos interceder mais? Você vai orar mais pelo Brasil a partir de hoje? Irmãos, o futuro do Brasil está em nossas mãos. Depende da igreja, viu? Depende da igreja. Depois a gente não pode chorar o leite derramado. Ah, não, o culpado seremos nós. Se não começarmos a orar mais pelo Brasil, a intercedermos mais, né, pelas autoridades, a orarmos mais pela nossa cidade, não é verdade? Então, cabe a cada um de nós fazer isso. Feche seus olhos, vamos estar orando, esteja orando, diga: Senhor, eu quero ser um intercessor, eu quero interceder, Jesus. Não quero ficar orando só por mim mesmo, mas quero orar por outras pessoas, orar pelas nações, interceder pelas nações. Quantas nações não estão precisando de intercessão? Muitas nações. Muitas nações. A Índia está precisando de intercessores, a África, os países da Europa precisam de intercessão. E o que dizer do nosso sertão? E o sertão? O sertão precisa de intercessores. Os povoados do sertão precisam de intercessores. Você se coloca à disposição para ficar na brecha? Porque lá na época de Ezequiel, Deus diz: eu procurei uma pessoa, e não achei. Porque eu queria mudar a sorte desse povo. Eu queria poupar esse povo da destruição, mas não achei. Como eu não achei, eu destruí o povo. Oh, irmãos, quantas Sodomas e Gomorras não temos hoje? E Deus está dizendo: se houver 10 justos nessa cidade, Ele não vai destruir, por causa da intercessão do seu povo. Peça perdão, vamos pedir perdão a Deus primeiro. Senhor, nos perdoa porque não temos sido intercessores fiéis. Mas a partir de hoje, ó Deus, queremos orar sem intercessores. Fala assim com Deus. 5 minutos do seu dia é muito para interceder pelo país? 5 minutos só para interceder pelas autoridades, interceder pela nossa cidade. 5 minutos. Interceder pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de escola, da faculdade. 5 minutos. Pelos seus vizinhos. Anota o nome deles e coloca o nome deles diante de Deus. Senhor, eu quero interceder pelos meus vizinhos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Aprendemos nessa noite a importância e o privilégio da intercessão, de sermos intercessores. Desperta, Senhor, a nossa vida espiritual, que possamos realmente ser intercessores, ó Pai. Ó Deus, que cada crente da IBMI seja um intercessor. Ó Deus, que possamos interceder pelo Brasil, pelo presidente, ó Deus, pelos governadores, prefeitos. Possamos interceder pelos nossos colegas de trabalho, colegas de escola. Ó Deus, que haja cada membro da IBMI se transforme em um intercessor. Sabemos que o Senhor está só esperando a nossa intercessão para fazer maravilhas em nossa cidade e em nosso país. O Senhor somente espera a nossa disposição de interceder. Muito obrigado por essa noite. Continua nos abençoando